Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, colocamos nossas vidas diante do Senhor, rocha nossa, redentor nosso. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da Tua santa palavra. Eu reconheço a minha fraqueza, a minha total necessidade de Ti, Senhor. Usa-me como instrumento, Senhor, para expor a Tua palavra com fidelidade à Tua igreja. Prepara, Senhor, eu te peço, os nossos corações como um solo fértil, para receber a Tua boa semente. Glorifica o Teu nome, Senhor. Alcança o perdido, edifica, Senhor, o crente, edifica a Tua igreja, glorifica o Teu nome. Que seja feita, Senhor, a Tua santa vontade. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada, nós iniciamos uma série de exposições no Sermão do Monte. Nós concluímos ali a nossa série sobre o Decálogo e agora estamos iniciando uma série no Sermão do Monte. O príncipe dos pregadores, o Charles Haddon Spurgeon, ele falou: foi de uma montanha que Deus proclamou a lei, e é sobre uma montanha que Jesus a expõe. Então foi por isso também que a gente fez essa sequência de transição do Decálogo para o Sermão do Monte, porque há uma certa conexão. Então, na mensagem anterior, no último domingo, nós conhecemos um pouco sobre o pano de fundo desse precioso sermão, proclamado pelo perfeito pregador, Jesus Cristo. Então, a gente conheceu um pouquinho ali sobre o contexto, do livro de Mateus, o contexto do texto em questão sobre o Sermão do Monte. E hoje nós vamos começar a lidar com a primeira parte do sermão. Nós vamos começar a lidar com aquilo que ficou conhecido como as bem-aventuranças. Vocês já devem ter lido, com certeza, e escutado sobre esse assunto. E o Senhor Jesus Cristo inicia o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, descrevendo a pessoa que realmente é abençoada, ou seja, realmente é um bem-aventurado, ou seja, realmente é feliz. Queridos, a humanidade, os seres humanos, de um modo geral, tem a felicidade como um grande alvo. Quem de nós não gostaria ou não quer ser feliz? O problema é que grande maioria das pessoas procura essa felicidade no lugar errado, procura a sua satisfação em um lugar errado e acaba colhendo o infortúnio. O provérbio, capítulo 16, verso 25, nos diz que há caminhos que para os homens parecem certos, contudo, no final, conduzem à morte. O pecado é assim, ele é enganador. Ele promete felicidade, mas conduz à infelicidade. E, finalmente, conduz à condenação e à morte. A condenação final. Muitas pessoas procuram a felicidade em vários caminhos que nos são apresentados. Por exemplo, fama, poder, luxúria, etc. Há pouco tempo eu vi um rapaz que tinha conseguido conquistar tudo isso. Ele ficou com milhões de seguidores nas redes sociais, ganhou muito dinheiro, mas se sentia vazio, tinha até mesmo
sentimento de querer fazer mal à sua própria vida. Porque, embora ele tenha conquistado tudo aquilo que prometia ali uma felicidade verdadeira, ainda assim, essas coisas, como um fim em si mesmos, não preenchem verdadeiramente. Não é à toa que o Salmo 1, como a gente leu aqui no início da nossa liturgia, ele fala também de um bem-aventurado, de alguém que é feliz, que é abençoado. Ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, antes, o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como aquela árvore plantada junto a correntes, junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E tem um contraste no Salmo 1 ali com os ímpios, né? O ímpio não é assim, é como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, desde ali do Antigo Testamento, também temos aí esse termo bem-aventurado. Nesse caso, o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas medita na palavra de Deus. E aqui nós também temos bem-aventuranças faladas agora pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Martin Lloyd Jones, no seu comentário, ele diz que o Sermão do Monte, entretanto, diz que se alguém quer ser feliz, aí está o caminho certo, né? Então, uma felicidade verdadeira, não conselhos de ímpios, não promessas falsas, né? Mas aqui descreve uma pessoa que verdadeiramente é feliz, abençoada aos olhos do Senhor. Não é uma felicidade segundo o mundo, não é uma felicidade segundo os padrões da mídia, mas é uma bem-aventurança, uma felicidade segundo os padrões do nosso Deus. Então nós vamos considerar algumas verdades sobre as bem-aventuranças antes de nós adentrarmos nessa primeira, né? Nós vamos considerar um pouco o significado de toda essa seção, de todas essas bem-aventuranças, o que elas significam, né? Para nós depois focarmos na primeira bem-aventurança. A gente tem feito assim, né? Nós consideramos o geral, depois nós vamos lá para o mais específico. Então vamos considerar algumas questões sobre todas as bem-aventuranças em si, e hoje ainda nós vamos considerar a primeira. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, quando nós observamos aqui todas essas bem-aventuranças, isso não deve ser algo que nós pensamos que é só para uma casta específica de crentes. Não, só os supercrentes são assim. Não. Em primeiro lugar, todos os crentes devem ser assim. A bem-aventurança, cada uma delas é algo que deve definir, demonstrar como é um crente, como é um cidadão do reino de Deus, como é um súdito desse rei que é Jesus Cristo. Então, as bem-aventuranças descrevem a qualidade do caráter do crente. É esperado de todos nós aquilo que está contido nas bem-aventuranças. Elas não são uma descrição de um grupo superior. Talvez a gente possa ler, às vezes, a Bíblia e ler aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente pode pensar assim, não, isso daqui é para o Charles Spurgeon, John Owen, George Whitefield, quem sabe, João Calvino. Não é só para essas pessoas, é para você. Isso deve descrever a sua vida, a minha vida como cristão. Não é algo para um grupo específico, não é algo só para os presbíteros, os pastores da igreja, não é algo só para aquele missionário que vai para a África, é algo que deve descrever você.
É algo que deve descrever a mim, se eu sou um cristão. Então, todos os crentes devem ser assim. Não é algo específico para uma certa casta superior de crentes. Não é assim. Isso é algo que todos os crentes devem ser. Em segundo lugar, espera-se que todos os crentes manifestem todas essas qualidades. Talvez também alguém pode pensar, ele é assim, olha, tem alguns que são humildes de espírito, outros são mansos, outros são... Não. Todas as bem-aventuranças estão conectadas. A questão não é que alguns são pobres de espírito, enquanto outros são os que choram. É esperado que todos os crentes manifestem em algum nível todas essas qualidades. Elas estão conectadas, elas não estão separadas umas das outras. A gente vai observar isso à medida que fomos estudando uma a uma. Por exemplo, hoje nós vamos ver que bem-aventurados são os pobres de espírito. E é por conta deles serem pobres de espírito, de compreenderem a sua miséria e necessidade e dependência de Deus, que eles choram. A gente vai observar a conexão de cada uma delas. Não são coisas desconexas, ou que alguns são assim, outros assado. Espera-se que todos os crentes manifestem todas essas qualidades. Em terceiro lugar, elas não se referem a tendências naturais. Ou seja, não se trata de uma qualidade natural do temperamento, mas antes uma disposição produzida pela graça divina. Não é porque aquela pessoa é mais... não é uma questão do temperamento natural da pessoa. Não, ela nasceu, a personalidade, o temperamento dele é mais tranquilo, então ele é manso. Não é isso que a bem-aventurança está falando. Ela não está falando do nosso temperamento. Ela está falando sobre algo que somente a graça e a operação do Espírito Santo podem produzir em nós. É algo sobrenatural. É algo que é necessário a ação espiritual de Deus em nossas vidas. Não está falando de tendências naturais, de algo que você consegue por esforço próprio, algo que você naturalmente já tem sem nenhuma ação sobrenatural. Não é a questão de temperamento. Continuando, ela também, as bem-aventuranças demonstram a diferença essencial que há entre o crente e o incrédulo. As bem-aventuranças vão mostrar a diferença essencial entre o crente e o incrédulo, assim como o Salmo 1 mostra a diferença entre o justo e o ímpio. Meus irmãos, alguns pensam que para nós atrairmos os incrédulos, nós temos que nos tornar cada vez mais parecidos com eles, e agir exatamente igual, e pensa que dessa maneira eles vão ser atraídos, quando na realidade nós temos que ser diferentes mesmo. Nós somos chamados a ser luz do mundo, sal da terra, fazer a diferença, viver de um modo santo. Quando nós observamos as bem-aventuranças, nós pensamos, por exemplo, que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. O que o homem natural, aquele que não teme a Deus, de que ele tem fome e sede? O que ele procura? Qual é o seu desejo? Quais são as suas ambições? Como a gente falou aqui no início, algumas delas. Alguns procuram, têm fome e sede de dinheiro. Quanto mais eu posso acumular, quanto mais eu posso ganhar, mais e mais e mais, e eu nunca consigo me saciar. Outros, fome e sede de fama, de poder. Mas o crente, ele tem fome e sede de justiça. E aqui a gente já começa a refletir. O que nós realmente buscamos? A vida de um crente, ela deve ser realmente diferente da vida de um incrédulo. Nas suas ambições, naquilo que ele busca, naquilo que ele tem como meta. O incrédulo, ele vive apenas para este mundo. Nós, como peregrinos, também fixamos os nossos olhos na cidade celestial.
Quando nós estamos falando a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, o crente e o incrédulo, eles pertencem a reinos diferentes. Então, o objetivo do Senhor Jesus Cristo, nesse sermão, era manifestar que o seu reino, primeiramente, pertence à esfera celestial e não à esfera humana. O reino de Deus se manifesta no coração dos crentes. A nossa pátria, ela está nos céus, de onde nós aguardamos também o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos na semana passada aqueles dois aspectos sobre o reino de Deus, que ele já está entre nós, mas ainda não está. Por quê? Ele já está entre nós, uma vez que nós somos convertidos, que Cristo já reina em nossos corações, mas nós ainda aguardamos a consumação desse reino, na segunda vinda de Cristo, a consumação de todas as coisas. Ou seja, na consumação, os reinos desse mundo haverão de tornar-se o reino do Senhor e o seu Cristo. Então a gente observa essa diferença entre o justo e o ímpio, entre o reino que pertence o crente e o reino deste mundo, a qual os ímpios pertencem. Então, desse modo, meus irmãos, as bem-aventuranças, elas descrevem o crente e o único homem, ou seja, a única pessoa que realmente é feliz, é aquela pessoa que manifesta essas características. Aquele que realmente é feliz, que já começa a desfrutar de uma alegria aqui e que viverá numa alegria superabundante e perfeita na consumação, é o bem-aventurado. É aquele que observa em si essas características, ou seja, aquele que faz parte do reino de Cristo, aquele que crê em Cristo, aquele que é salvo. E aqui, neste pontapé inicial, eu pergunto a você: você já faz parte deste reino? Você tem Jesus Cristo como o Rei e Senhor da sua vida? Você tem manifestado as qualidades apresentadas nesse sermão na sua vida? Essas são características que exemplificam o seu caráter, o seu comportamento, a sua vida? Quando você pensa, por exemplo, talvez, nas 8 coisas que você mais deseja ver na sua vida, pense agora, 8 coisas que eu gostaria de ver na minha vida. Será que essas coisas estão... Só um segundo. Será que a sua lista inclui essas coisas? Pobreza de espírito, humildade, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, um espírito pacificador, uma disposição para ser perseguido por causa de Jesus. Será que essas coisas incluem os seus desejos que você gostaria de ver na sua vida? Porque, meus irmãos, essas são características daqueles que pertencem ao reino de Deus. Jesus está mostrando as características dos bem-aventurados, dos abençoados, daqueles que são os súditos do seu reino, daqueles que têm Cristo como Rei. Desse modo, nós vamos considerar agora a primeira bem-aventurança. Já entendemos o que significa as bem-aventuranças, a quem elas se destinam, certo? Agora nós podemos então considerar a primeira bem-aventurança que nós lemos aqui no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente começa logo com bem-aventurados. O que significa ser bem-aventurado? Significa ser feliz, afortunado, ditoso, diz respeito a um bem-estar concedido por Deus ao fiel. Bem-estar concedido por Deus. Abençoado, afortunado, ditoso. E o que significa, então, ser essa primeira bem-aventurança? Por que ela está aí? Por que começou com bem-aventurados os humildes de espírito? Será que Jesus falou de forma aleatória?
Ele saiu falando um monte de bem-aventurança e cada uma foi tomando o seu lugar de maneira aleatória? Não, meus irmãos. O lugar dessa bem-aventurança não é aleatório. Cada uma delas segue uma lógica espiritual. A primeira bem-aventurança, ela serve como chave para a compreensão de tudo que vem em sequência. É muito importante a gente compreender isso. Então, para nós compreendermos o significado de ser humilde de espírito, ou talvez na sua versão pobre de espírito, eu gostaria de esclarecer o que ser pobre de espírito não é. Às vezes a gente compreende melhor o que é, notando o que não é, para não haver confusão. Em primeiro lugar, o que não é ser pobre de espírito? Não é pobreza física, não é uma questão de privação financeira, não é uma questão de necessidade material. Não é. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Então, em primeiro lugar, a gente descarta essa possibilidade. Não é necessário fazer um voto de pobreza voluntária, como alguns fazem, né? Como São Francisco de Assis, melhor dizendo, para cumprir os requisitos dessa bem-aventurança, achou que deveria fazer votos de pobreza, e tem muita gente que pensa que é isso que significa o texto, mas não é. Não é uma pobreza física, material, financeira. Também não quer dizer timidez, falta de vigor. Alguém pode pensar assim, não, pobreza de espírito é aquela pessoa tímida, né, que não toma iniciativa, que é pobre de espírito. Não quer dizer isso. E muito menos quer dizer que é uma carência do Espírito Santo. Não, pobre de espírito é porque ele não tem o Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso. Então não é pobreza física, não é privação financeira, não é timidez, não é carência do Espírito Santo. E a gente pergunta mais uma vez, o que significa ser então pobre de espírito? O que significa essa bem-aventurança? Eu trouxe uma definição, algumas definições para nos ajudar. Em primeiro lugar, o D.A. Carson, ele diz o seguinte: pobre de espírito é o reconhecimento pessoal da falência espiritual. É a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus. Portanto, é a mais profunda forma de arrependimento. É o reconhecimento pessoal da falência espiritual. É um reconhecimento de falência. Eu não consigo por mim mesmo. Eu sou fraco. Espiritualmente, eu não posso fazer nada por mim mesmo. O Agostinho de Hipona, um dos cristãos lá do passado, ele falou o seguinte, ele fez um contraste aqui. Ele disse que o pobre de espírito, ou seja, os que não têm o espírito inchado. Aqui o contraste, né? O pobre de espírito, aquele que entende a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua total dependência de Deus, com aquele que tem o espírito inchado, que acha que ele pode e acontece, e pela sua própria justiça, ele vai conquistar alguma coisa, pelas suas próprias obras. Não, ele não vai conseguir. Então o pobre de espírito, ele não tem o espírito inchado, ou seja, ele não é orgulhoso, ele não é soberbo, ele não busca a sua justiça própria, ele reconhece a sua necessidade, ele reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade. Charles Spurgeon diz o seguinte: não é o que eu possuo, mas o que eu não tenho, que é o primeiro ponto de contato entre a minha alma e Deus. Não é aquilo que eu tenho, mas é exatamente o que eu não tenho. É o reconhecer que eu necessito. Matthew Henry falou o seguinte, uma definição também: significa ser humilde e despretensioso aos nossos próprios olhos. É reconhecer que Deus é grande e que nós não somos. Que Ele é santo e nós pecadores. Que Ele é tudo e nós somos nada.
e humilharmos-nos diante dele e debaixo da sua mão poderosa. É desprendermos-nos de toda a confiança em nossa própria justiça e força, de modo que dependemos apenas do mérito de Cristo para a nossa justificação, Espírito da graça de Cristo para a nossa santificação. Meus irmãos, o Evangelho, primeiro ele derruba para depois construir. Nós somos esvaziados de nós mesmos para depois sermos cheios. Em primeiro lugar, o Senhor desmorona toda a nossa justiça própria. Ele mostra a nossa condenação, mas depois ele nos liberta por meio de Jesus Cristo. A convicção de pecado sempre antecede a conversão. Então, no Sermão do Monte, logo de saída, nós percebemos que nós não podemos realizar nada sozinhos. Nós necessitamos de Deus. Nós somos incapazes. Um outro teólogo chamado Sinclair Ferguson, na mesma linha, ele disse o seguinte: Jesus aqui está descrevendo a pessoa que enxerga a própria escravidão espiritual, consciente da dívida por conta dos seus pecados e sabe que está desamparado perante a presença de Deus. Tudo o que ela pode fazer é clamar por misericórdia e depender do Senhor. Meus irmãos, eu lembro que nós estudamos aqui os 10 mandamentos, o decálogo. A lei de Deus, ela serve como um raio-x. Ela expõe a nossa debilidade. Se você parar para considerar cada um daqueles mandamentos que nós estudamos e vimos que há um sentido amplo, um sentido mais estrito, que não é só a parte externa da lei, mas tem a parte interna, né? Que você pode ter ídolos no seu coração, né? Não é só aquele que não constrói ali uma imagem para adorar, mas aquele que idolatra, coloca alguém no lugar de Deus, ele já está quebrando o mandamento. Não é só aquele que vem a matar uma pessoa que está quebrando o mandamento, mas aquele que já odeia o seu próximo, que o insulta, já quebra o mandamento no seu coração. Não é só aquele que trai a esposa com outra mulher que está quebrando o mandamento, mas aquele que olha com cobiça para a mulher do outro, ele já quebrou. Se nós pararmos para considerar a santidade de Deus, se nós pararmos para considerar a lei de Deus que demonstra o seu caráter e a sua santidade, nós vamos ter que chegar na conclusão de que todos nós a quebramos, que todos nós pecamos contra Deus. Isso deve acabar com a nossa justiça própria. Alguém pode pensar ainda, não, mas eu fiz isso e aquilo. Os nossos atos de justiça não têm poder para pagar o preço pelos nossos pecados. A lei de Deus demonstra que nós somos pecadores. Meus irmãos, a pobreza de espírito é esse reconhecimento da nossa fraqueza. É o reconhecimento que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de ajuda, que nas nossas forças nós não vamos conseguir. Tem um hino conhecido, que tem uma frase que resume isso que nós estamos querendo dizer aqui. Ele diz o seguinte: nada nas minhas mãos eu trago, somente a cruz eu me agarro. Não é aquilo que eu faço, não é porque eu nasci em determinada família, não é porque eu vim de determinada linhagem, não são as cerimônias que eu participei, é o que Cristo fez por mim. Eu dependo de Deus, eu necessito do Senhor. Muitas vezes nós nos consideramos, nos comparando com outros homens, né? A gente olha assim, às vezes para o pior dos pecadores e pensa, não sou tão ruim assim como ele. Quando a gente começa a comparar, né, e vê assim, não, eu nunca matei alguém, eu nunca roubei uma loja, eu nunca
participei de um escândalo. A gente pensa, talvez, que a gente, por causa de algum mérito, a gente pode conseguir alguma coisa. Só que a nossa comparação não tem que ser com as outras pessoas, mas com o Senhor e a sua lei. É diante do Senhor que nós vamos prestar contas. E aí, nessa hora, nós percebemos que nós não somos tão bonzinhos assim como nós pensamos. A pobreza de espírito é manifestada, por exemplo, quando nós lemos ali o filho pródigo. Vocês lembram do filho pródigo? Que ele pede a herança do seu pai, ele vai e gasta de forma irresponsável, e quando ele já está tendo que comer a comida dos porcos, ele cai em si. Ele lembra como era bom quando estava na casa do seu pai. E ele resolve retornar. E quando ele vai falar com seu pai, o que ele diz? Não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é pobreza de espírito. Reconhecimento da sua miséria. Reconhecimento da sua necessidade de misericórdia. É esse que entra no reino. Você percebe como é contrastante com o pensamento do mundo? O mundo talvez diria, bem-aventurado o rico, porque dele é o reino do mundo, os reinos do mundo. Mas aqui não. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você lembra também, quando lá em Isaías, no capítulo 6, vamos dar uma checada aqui em Isaías, no capítulo 6, nós temos aquela visão que o profeta teve. Vamos ler desde o verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto. Com 2 cobria os pés. Com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha o verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso aqui é pobreza de espírito. Reconhecimento de quem você é diante da majestade de Deus. Ai de mim, que vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei. E observe a sequência. Então um dos serafins voou para mim, trazendo à mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Só para nós considerarmos aqui um exemplo de pobreza de espírito. Ainda em Isaías, pule para o capítulo 57. Versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aquele que habita no alto lugar, também habita com aquele humilde de espírito, aquele de coração abatido de espírito, humilde de espírito. E ainda, em Isaías, agora no capítulo 66, no verso 2, diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito
e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. A esse é que o Senhor vai olhar. Olha como é interessante, né? A quem é que o Senhor vai considerar aquele que é humilde e abatido de espírito? Não é o soberbo, não é aquele que fez um monte de coisa, não é aquele que confia na sua justiça própria, é o humilde de espírito, é o abatido de espírito, aquele que reconhece a sua fraqueza. Um outro exemplo, meus irmãos, lá em Lucas 5:8, quando Pedro vai encontrar com o Senhor, e ele diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Esse reconhecimento de nossa miséria, de nossa fraqueza, de nossa debilidade, de nossa dependência total de Deus, é ser pobre de espírito, é pobreza de espírito. Esse é o significado. Pobreza de espírito é aquela tremenda tomada de consciência de nossa própria nulidade. Quando chegamos a enfrentar Deus face a face, isso é ser humilde de espírito. Nós temos um encontro com Deus e vemos que nós necessitamos totalmente dele, que nós não somos nada diante do Senhor, de que nós somos fracos, totalmente dependentes do Senhor. A única maneira de alguém ser humilde de espírito é voltando os olhos para Deus. Quando estudamos, como eu falei, a lei de Deus, sentimos nossa fraqueza, pobreza espiritual. Isso recaiu sobre você? Você já se considerou dessa maneira? Totalmente dependente de Deus, totalmente fraco e abatido. Que coisa boa, né? Meus irmãos, que coisa boa Deus considerar bem-aventurado aquele que reconhece a sua fraqueza, né? Ele não fala assim, bem-aventurado aquele que é super crente, aquele que é demais, que faz tudo. Não, é aquele que reconhece a sua fraqueza. É para o fraco. Lembra que o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo, que é leve. Ele chama o cansado, o quebrado, o pecador ao arrependimento, à fé nele. O primeiro passo é esse: reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que a gente não consegue, não são as nossas obras, não é o que a gente faz, o que a gente fez, não é onde a gente nasceu, não é nada disso, é o que ele faz por nós. A gente só pode reconhecer que somos pecadores e ir até Deus clamando por misericórdia. Você já olhou para Cristo e considerou a sua própria incapacidade e dependência dele? E por que, meus irmãos, o pobre de espírito é bem-aventurado? A resposta vem na sequência do texto: porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Não se pode entrar no reino sem essa bem-aventurança. Os cidadãos do reino, todos os cidadãos do reino, são pobres de espírito. Ninguém vai chegar lá e dizer: eu vou entrar no reino porque eu fiz, eu aconteci e pronto. Não. Quem entra no reino são os pobres de espírito. É como eu falei, nada nas minhas mãos eu trago, somente a cruz eu me agarro. Se a gente faz as obras de justiça, é por amor daquele que nos amou primeiro. Essa é uma característica fundamental do crente. Essa é uma característica fundamental do cidadão do reino dos céus. O reino pertence aos que confessam a sua falibilidade espiritual. William Hendrickson disse o seguinte: deles, e tão somente deles, desde agora é o reino dos céus, ou seja, a completa salvação, a soma total das bênçãos que resultam quando se reconhece Deus como Rei sobre o coração e a vida. Como diz o texto, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O reino já é deles.
E não diz assim, o reino será. Lembra que o reino tem dois aspectos? Já e ainda não. Nós, ainda nessa peregrinação, já podemos ter a certeza da nossa salvação. Porque aquele que prometeu é fiel. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, aqueles pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua miséria, que encontram salvação em Cristo, podem ter a certeza de que o reino é deles. Meus irmãos, Charles Spurgeon falou o seguinte: no que diz respeito ao reino do céu, a questão não é você é um nobre, mas sim, você é pobre de espírito. Aqueles que não possuem nenhuma importância aos seus próprios olhos são aqueles que em todo o universo possuem sangue real. Quando nós observamos, por exemplo, aquela parábola do publicano e do fariseu, nós encontramos mais uma ilustração boa de pobreza de espírito. O fariseu, ele estava cheio de si, orando para ele mesmo, dizendo algo mais ou menos assim: Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele publicano, eu faço isso, eu faço aquilo outro, muito obrigado, porque eu não sou como esse cara aí, cheio de justiça própria, confiando nas suas próprias realizações, cheio, inflado, orgulhoso, soberbo. Mas ali também tinha um publicano, alguém ali de má fama, que ele não tinha coragem nem mesmo de olhar para cima. Ele dizia algo mais ou menos assim: Senhor, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Aí Jesus vai perguntar: qual desses dois saiu justificado dali? O fariseu ou o publicano? O publicano. O publicano também demonstra pobreza de espírito. O pobre de espírito pode ter essa maravilhosa segurança de sua salvação, de que o reino dos céus é dele. Você confia somente em Cristo para a sua salvação. Você depende de Deus e reconhece a sua própria fraqueza. É tempo de abandonar toda a nossa justiça própria, imperfeita, e confiar somente na justiça de Cristo. Somente Cristo. Para nós caminharmos para a nossa conclusão, nós vimos que para entrar no reino é necessário ser pobre de espírito. Eu gostaria de convidar você a olhar hoje para Cristo e reconhecer a sua própria nulidade, a sua própria fraqueza e a sua plena necessidade e dependência dele. Que como João Batista, nós possamos dizer: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Diante da nossa pecaminosidade e da tamanha majestade de Cristo, que nós também possamos sinceramente dizer: nada nas minhas mãos eu trago, somente a cruz eu me agarro. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, quão glorioso és Tu, Senhor. Ó Senhor, Tu és santo, santo, santo. Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Somos pecadores, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Não deixa, Senhor, que o orgulho venha nos cegar. Não deixa, Senhor, que a soberba venha tomar conta dos nossos corações, Senhor. Vivemos em tempos, Senhor,
com tantas seduções, concupiscências, desejo de receber aplausos, fama, de sermos reconhecidos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Pai, quebra toda a nossa justiça própria, que possamos ser esses, Senhor, que nós lemos aqui, humildes de espírito, esses bem-aventurados que herdam o reino, que entram no teu reino, a quem já pertence o teu reino. Que a tua vontade venha, Senhor, operar em nossas vidas. Não deixa, Senhor, que prazeres momentâneos, Senhor, coisas pequenas, possam, Senhor, nos seduzir, nos afastar de Ti. Ó Senhor, que a nossa fome e a nossa sede sejam do Senhor, que assim como a corça anseia pelas águas, a nossa alma tenha sede de Ti, ó Deus. Que sejamos pobres de espírito. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Teu Espírito não nos der vida, Senhor, nossas obras são mortas. Nós necessitamos da Tua misericórdia, Senhor, para viver, para crescer em santidade, Senhor. Não deixa que enganemos a nós mesmos com falsos evangelhos, Senhor, com falsas esperanças, com falsas convicções. Não deixa, Senhor, que olhemos para o outro, Senhor, com soberba, como o fariseu da parábola, Senhor. Mas conduz-nos, Senhor, a sermos pobres de espírito. Conduz-nos, Senhor, a depender verdadeiramente de Ti, não de nossas próprias realizações, Senhor, mas da Tua graça, da Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos, Senhor, vidas diante do Senhor. Olha para cada um de nós, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha tocar em cada coração aqui, Senhor. Nos dá a fé verdadeira, Senhor. Não deixa, Senhor, enganarmos a nós mesmos. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém.